Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje eu trago para vocês uma análise do novo contrato assinado por Russell Wilson. Isso mesmo, análise de contrato Russell Wilson, parte 2. Sim, agora nós temos o nosso franchise quarterback com contrato até 2028. Então tá bom? Então antes da gente começar a mostrar os detalhes, né, desse novo acordo, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like, deixar o seu comentário e, se puder aí, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá bom? Então vamos lá, galera. Russell Wilson celebrou com o Denver Broncos um novo contrato que, na verdade, é uma extensão de contrato que assegura que ele ficará, né, ou pelo menos ele tem, né, agora um acordo firmado até 2028. Não é um contrato de estrutura muito típica, principalmente se falando de George Payton, tem algumas artimanhas que ele usou aí para diluir e manipular o cap ao longo dos anos, e essas artimanhas não são muito fáceis de entender. Então a gente vai explicar aqui direitinho para vocês compreenderem melhor como que funciona essas artimanhas, o que, que isso significa para o Denver Broncos aí seguindo em frente, né, para os próximos anos, e até mesmo o que, que é a real vantagem de ter um novo dono, né, ou um novo grupo de donos ricos, ou seja, mais ricos, né, todos são ricos, né, mas mais ricos que os demais da NFL. Qual é a real vantagem de ter um endinheirado ali no comando como dono da franquia? Então vamos lá. Então, para começar, eu vou colocar aqui para vocês os valores gerais aqui na tela. Então, aí, ó. Então, o valor total desse novo contrato, né, em dinheiro novo, é 245 milhões de dólares, né? Então, ele adiciona 5 anos ao que já existia anteriormente. Então, esse contrato ele vai de 2024 a 2028. Isso significa, né, que a média anual desses 5 novos anos é de 49 milhões de dólares, e isso está atrás somente de Aaron Rodgers, ou seja, na teoria ele é o segundo quarterback mais bem pago da liga no momento. Então ele tem um bônus de assinatura de 50 milhões de dólares, e aí entram as artimanhas, né? Que são dois bônus de opção de 20 milhões de dólares, ou seja, quer dizer, um bônus de 20 milhões de dólares em 2023 e um de 22 milhões de dólares em 2024. E aí o total garantido, né, nesse contrato, as garantias totais que o Wilson tem, é de 161 milhões de dólares. Esses são os valores gerais. E aí, antes da gente comentar um pouco dos detalhes, né? Para vocês saberem mais ou menos o que é o bônus de opção, isso é um dispositivo que já não é mais tão usado assim na liga, mas que em geral os times colocavam ali no meio ou no fim do contrato. Então era assim uma espécie de tempo para o time avaliar se valia a pena, né, seguir com o atleta a partir de um ponto ou não. Se valesse a pena, ele acionava, né, esse dispositivo, esse bônus de opção, e mantinha o atleta sob contrato. Caso contrário, era o famoso opt-out, ou seja, ele decidia por não continuar o contrato, né? Contabilizava como dead cap aquilo que já tinha sido pago anteriormente e não contabilizado contra o teto salarial, e vida que segue. A diferença aqui é que o George Payton colocou isso, como vocês acabaram de ver, logo no começo do contrato. Ou seja, não é exatamente um dispositivo para você avaliar o Wilson, ele está ali como um dispositivo para manipular e diluir o cap. A gente vai ver o porquê. Então, olhando aqui para os detalhes, né, para esses valores, né, o detalhe desses valores, se a gente considerar o dinheiro que a gente já tinha herdado, né, que a gente deveria pagar para o Wilson, herdado do Seahawks, mais esse dinheiro novo, a gente tem um total de 7 anos e 296 milhões de dólares. Né? Isso, né, tem feito todo mundo falar que, na verdade, os Broncos têm o Russell Wilson por um valor de 42,3 milhões de dólares ao ano. De fato, isso é válido para o valor total de dinheiro que o clube vai pagar o Wilson, né? Essa é a média, né? Caso os Broncos continuem, né, com o jogador até o fim do contrato. Agora, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: isso vale também em termos de salary cap ou só de dinheiro que o clube vai pagar, que o time vai pagar? Na minha opinião, isso não vale para o salary cap, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Todo mundo que acompanha aqui as nossas análises aqui no canal já sabe que o bônus de assinatura, né, ele é pago totalmente, integralmente para o jogador
no momento em que o contrato é assinado, mas em termos de cap hit, né, ele dilui ao longo dos anos do contrato até um máximo de 5 anos. Ou seja, esse bônus de assinatura de 50 milhões, né, ele vai diluir em 5 anos, né, não pode diluir em 7, então vai ser até o máximo de 5 anos. Então ele vai contabilizar para o nosso salary cap como 10 milhões ao ano de 2022 a 2026. A novidade aqui é que esse bônus de opção ele funciona exatamente da mesma forma. No momento em que eles forem ativados, eles são pagos integralmente para o jogador, mas em termos de salary cap, né, como cap hit, eles contabilizam aí também diluído igualmente ao longo de 5 anos. Ou seja, o bônus de 20 milhões em 2023 vai contabilizar contra o salary cap aí 4 milhões ao ano de 2023 a 2027, e o bônus de opção de 22 milhões de 2024 vai contabilizar como cap hit de 4,4 milhões ao ano, né, de 2024 a 2028. Então, esse artifício aí que o George Payton usou. É como se ele conseguisse aí oferecer mais ou menos 3 bônus de assinaturas, né, um em 2022, outro em 2023 e outro em 2024, tá bom? E aqui uma pausa antes da gente mostrar qual que é a estrutura resultante disso, que muito se fala, né, que agora o time pode contratar todo mundo, que não vai faltar cap porque o dono é rico, é o dono mais rico da liga. Gente, o dono não tem nada a ver com o salary cap. O salary cap é o mesmo para todos os times, seja o seu dono o Rob Walton ou seja o seu dono o Jorjão do Truco, o dono do bar da esquina. Não muda. O que muda é justamente isso, capacidade, né, de pagar dinheiro rapidamente, né, fazer com que o dinheiro flua rapidamente do time para o bolso do atleta, de forma que isso fique mais atrativo para o atleta. É muito melhor para o atleta receber maior parte do seu contrato o quanto antes do que ficar esperando para receber dinheiro é, muito tempo depois. Então, essa é a real vantagem de se ter um dono rico, poder oferecer dinheiro, mais rapidamente para os atletas, tá bom? Em termos de cap, não muda nada, beleza? Agora, sabendo que esses bônus de opção, eles diluem ao longo dos anos, da mesma forma que o bônus de assinatura, qual que é a estrutura resultante dessa artimanha que o George Payton utilizou? Vamos lá. Tá aí a estrutura para vocês na tela. Então aí você tem os 7 anos, né, que ele tem agora de contrato com os Broncos de 2022 a 2028. E em 2022 ele vai ter um salário base de 2 milhões, um bônus de assinatura, que é lá a primeira parcela, entre aspas, né, dos 50 milhões de dólares do bônus de assinatura, ou seja, 10 milhões, e um bônus de elenco que já estava, né, do contrato herdado com o Seahawks. Então o cap hit total é de 17 milhões de dólares, e aí se os Broncos, por algum motivo que eu não consigo nem imaginar qual seria, cortassem o Russell Wilson, haveria um dead cap de 124 milhões de dólares, ou seja, inviável, né? Em 2023, né, ele já vai ter um salário base de 8 milhões, de novo, né, mais uma parte daquele bônus de assinatura e a primeira parte do bônus de opção de 2023, ou seja, 4 milhões. Então isso vai totalizar aí 22 milhões de cap hit e teria um dead cap, caso cortado, de 107 milhões de dólares. Também inviável de você cortar ele aqui. E aqui, galera, para quem se lembra, para quem viu o nosso vídeo analisando a estrutura do contrato anterior, sabe que os cap hits em 2022 e 2023 seriam de 24, né, e de 27 milhões de dólares. Ou seja, ele economizou aí 7 milhões em 2022 e mais 5, né, em 2023. Então, com essa manobra, para o ano corrente e para o ano de 2023, o George Payton liberou, em termos de salary cap, 12 milhões de dólares. Já vamos comentar sobre isso. Em 2024, né, ele vai ter, o Russell Wilson terá um salário base de 17 milhões de dólares, de novo, 10 milhões do bônus de assinatura, e aqui 4 milhões do bônus de opção de 2022, de 2023, perdão, e 4,4 milhões do bônus de opção de 2024, ou seja, 8,4 milhões de dólares totais em bônus de opção. Então, o cap hit dele vai ser de 35,4 milhões de dólares e o dead cap seria de 85 milhões. A partir de 2025 é que aquela manobra de liberar a cap no começo
do contrato vai começar a cobrar seu preço aí. Ele vai ter um salário base aí de 37 milhões de dólares, de novo, mais 10 milhões de bônus de assinatura e 8,4 milhões dos 2 bônus de opção. Então isso já vai totalizar aí 55,4 milhões de dólares de cap hit e ele teria um dead cap de 49,6 milhões de dólares. Ou seja, né, cortar o Russell Wilson aqui já seria, vamos dizer assim, economicamente viável, porque você economiza aí quase 6 milhões de dólares, mas a verdade é que você engolir um dead cap de 49,6 milhões de dólares é duro, né? Significa que você tem esse valor a menos para investir no seu time. E sem um franchise quarterback, a não ser que você tenha arrumado outro por algum motivo. Em 2026, salário base de 40 milhões, 10 milhões do bônus de assinatura e 8,4 milhões dos 2 bônus de opção. Cap hit de 58,4 milhões de dólares e aí um dead cap já menor de 31,2 milhões de dólares. 2027, 44 milhões de salário base, não tem mais o bônus de assinatura porque ele só dilui em 5 anos e sobra só 8,4 milhões de bônus de opção e aí tem um bônus de elenco de 1 milhão de dólares. Esse bônus de elenco conta só no ano de 2027, então o cap hit total aí é de 53,4 milhões de dólares e um dead cap aí já de 12 milhões, então aí já está numa fase mais confortável para se livrar do contrato, caso seja o desejo dos Broncos. Em 2028, o salário base é de 50 milhões de dólares. O bônus de opção aí só já acaba, né, o bônus de opção de 2023 e resta só 4,4 milhões de dólares do bônus de 2024. Isso vai totalizar 54,4 milhões de dólares e um dead cap de 4,4, ou seja, você economiza 50 milhões aqui, seria aí tranquilo então se desfazer do Russell Wilson, ok? Então, galera, respondendo aquela pergunta que eu fiz no começo, será que é certo falar que os Broncos, na verdade, vão pagar aí, usaram, né, os 2 anos iniciais, né, adicionaram mais esses 5, usaram os 7 anos para diluir o cap e deixar isso mais tranquilo ao longo do contrato? A resposta é não. A gente viu aqui, né, que na verdade eles tiraram dinheiro desses 2 anos que já existiam e moveram, né, para os 5 anos novos. Então, na verdade, os Broncos não estão usando, né, o que é mais comum na liga, esse artifício de aproveitar quando você faz uma extensão, você aproveita os anos que já tem para diluir o dinheiro da extensão. Não é isso que está acontecendo aqui. Os Broncos, na verdade, estão usando os 5 anos novos para absorver parte do que já seria pago ou do que contabilizaria como salary cap. Isso é melhor dito do que falar pago, né? Do que seria contabilizado como salary cap em 2022 e 2023. Se você me pergunta qual a opinião que eu tenho sobre isso, em geral eu ia falar para você, não gosto desse tipo de estrutura, porque isso vai jogar muito peso sobre o teto salarial da equipe em algum momento, e a gente viu isso, que isso vai começar a acontecer a partir de 2025. Mas eu consigo entender por que o George Paton fez isso aqui. A primeira coisa é, ele liberou mais cap em 2022 e 2023. O que sobrar de 2022, ele pode carregar para 2023, certo? E por que ele fez isso? Na minha opinião, é muito simples o motivo. Ele ainda não vai ter escolha de primeira rodada em 2023, no ano que vem, perdão, só em 2023, nem de primeira nem de segunda rodada. Ou seja, ele fica mais difícil para ele manter o salary cap total do time em níveis mais baixos, utilizando escolhas de draft, né? Então, portanto, ele está liberando esse espaço, já que ele não vai conseguir repor jogadores, né? Via draft, ele está arrumando um jeito de conseguir contratar mais jogadores ou renovar, né, jogadores, atletas que já estejam no elenco, para ele montar essa base inicial do que vai ser, do que serão os Broncos, né, aí na era Russell Wilson. Então, eu consigo entender, né, por que, que ele tirou o peso, ele usou os anos novos do contrato para absorver parte do peso que teria esse ano e no ano que vem. E a segunda observação é que, em tese, né, a partir de já, na verdade, né, mas em 2025, quando o contrato do Russell Wilson de fato começar a pesar, né, em termos de salary cap dos Broncos, o,
o teto salarial da liga já vai ter aumentado aí de uma forma bastante pronunciada, principalmente por causa dos novos acordos de televisão que foram celebrados aí no início do ano. Então a expectativa é que você tenha um incremento significativo, no salary cap, de forma que, na verdade, né, esses mais de 50 milhões de dólares que tem de cap hit o Russell Wilson a partir de 2025, na verdade eles não pesam como eles pesariam hoje. Então esses são os 2 motivos: arrumar grana para manter ou dar uma bombada aí no elenco, enquanto ele não tem, né, piques de primeira e segunda rodada, e contar que você vai ter aí um incremento no salary cap da liga de uma forma geral daqui a alguns tempos, quando de fato, né, esse contrato começar a pesar. Então, embora eu não goste desse tipo de estrutura, eu acho que, dada a situação na qual o George Paton e os Broncos se encontravam, eu acho que foi uma solução, não só aceitável, mas bem razoável, né? Dá para concordar com a decisão que foi tomada pelo nosso GM. E como vocês viram, né? Não é uma estrutura simples, ele exigiu também um pouco de criatividade e também usar a força de ter um dono que é multibilionário, né? Fazer dinheiro entrar rapidamente no bolso do atleta. Beleza, galera? Galera, sei que foi difícil, muito número, mas muito obrigado por acompanhar até aqui. Quem tiver dúvida aí, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder, beleza? E lembrem-se, né, o Mile High Brasil está em diversas redes sociais, né? Aqui no YouTube, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações aí para você não perder nada do que a gente lança aqui de novo no canal. E também a gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook e também agora lá na Twitch, tem nosso canal lá na Twitch que você pode acompanhar aí as nossas lives, né? Sempre Mile High Brasil. E se você puder, né? Peço gentilmente que você entre lá em www.apoia.se/Mile High Brasil, ou você pode escanear esse QR Code que está aí no canto da sua tela. E se você puder contribuir com a gente aí, qualquer quantia ajuda a gente imensamente a continuar trazendo aqui um conteúdo bacana para vocês sobre o Denver Broncos totalmente em português. Tá bom, galera? Muito obrigado. Até a próxima. Fui.